Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a série Desvendando o Concurso com meu amigo Felipe Castellana, Felipe Moreira Castellana. Muito obrigado por estar aqui. O Felipe sempre foi um companheiro de estudos, eu devo muito das minhas aprovações também ao Felipe. Nós viajamos para vários concursos juntos. E vou falar resumidamente aqui o currículo do Felipe, ele foi aprovado no Ministério Público de São Paulo no último concurso, em segundo lugar. Foi aprovado no Ministério Público do Espírito Santo em sétimo lugar. Foi aprovado anteriormente também na Defensoria Pública e no cargo de oficial de justiça. Além do que, o Felipe tem uma história muito intrigante e também interessante com o Ministério Público de São Paulo, que ele vai contar para vocês daqui a pouquinho. Felipe, pode se apresentar aí, falar da sua história, a trajetória de concurso, como que se deu? Bom, primeiramente queria agradecer ao Leopoldo, pela oportunidade. Somos realmente muito amigos, dividimos quartos em concursos, estivemos juntos em muitas viagens, em vários concursos. Enfim, a minha trajetória de concursos se iniciou quando eu ainda era estagiário durante a faculdade e estagiei no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na área criminal. O interesse foi imediato, desenvolvi, posso dizer, uma grande paixão pela área criminal e pela atuação do Ministério Público na área criminal. E isso delimitou o meu foco de estudos para concurso. Desde já sabia que não queria advogar e passei então a estudar. Como não tinha prática jurídica, necessariamente voltei as minhas atenções iniciais para concursos que não a exigiam. Basicamente, concursos de defensoria pública, que à época não exigia, e concursos de delegado de polícia. Fiz algumas carreiras policiais também. Acabei superando a prática jurídica sem lograr aprovação em concurso das carreiras policiais, mas passei com pouco tempo de estudo, com um pouco mais do que 2 anos, para oficial de justiça do Estado do Espírito Santo. Cargo este, aliás, gostaria de dizer a todos os ouvintes, até que eu acompanho o perfil do Leopoldo, é um cargo excelente para quem estuda. Você pode, normalmente, fazer o seu horário de trabalho, pelo menos é assim aqui no Estado do Espírito Santo, então você consegue, com poucos dias de muito trabalho, fazer com que outros dias da semana em que a maioria dos servidores estão trabalhando, você possa voltar para o estudo, desde que haja essa compensação natural. Então passei para o cargo de oficial de justiça, prosseguindo nas aprovações do concurso, também fui aprovado para delegado de polícia no Estado do Espírito Santo, não assumi o cargo. De oficial de justiça, também passei para defensor público no Estado do Espírito Santo. Este cargo exerci durante 2 anos e 4 meses, e após o cargo de defensor público fui aprovado então no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo como segundo colocado. Só que a história não foi tão simples quanto pode parecer. Eu fiz 4 concursos no Ministério Público do Estado de São Paulo: o concurso 88, o concurso 89, o 90 e o 91. E eu posso dizer que eu fiz exatamente uma escadinha. No concurso 88 eu não passei da primeira fase, no concurso 89 passei da primeira, fiquei reprovado na segunda fase, no concurso 90 cheguei até o exame oral e nele fiquei reprovado, e no concurso 91 então acabei obtendo êxito e fui aprovado na segunda colocação. É muito importante ser resiliente, viu, gente? Não adianta pensar que todas as histórias, que tudo que se conta de histórias de sucesso foi fácil. Bom, no meu caso eu posso dizer que eu avancei em todas as etapas. Também passei aqui no Ministério Público do Estado do Espírito Santo e fui aprovado para o exame oral do Tribunal de Justiça da Paraíba. Este sequer fiz a prova oral por conta de uma questão de escolha. O meu foco sempre foi Ministério Público, e quando passei no Estado de São Paulo, obviamente, desisti do Ministério Público do Tribunal de Justiça da Paraíba, no qual o Leopoldo, inclusive, foi aprovado. Acompanhei a saga dele, das excursivas, dos recursos, bem de perto. Bom, eu acho que é isso, nesse particular. É verdade. Pessoal, como vocês podem ver, o Felipe tem uma história ela é uma história diferenciada com o Ministério Público de São Paulo. Poucos candidatos, eu nunca ouvi uma história que nem a do Felipe. Essa escadinha que ele fez, e principalmente, ele foi reprovado no concurso anterior na prova oral. E no último concurso logrou êxito em segundo lugar do concurso. Isso é um caso muito raro e demonstra aquilo que muitos falam, e as pessoas acham que às vezes é balela ou simplesmente para incentivar. Não, em concurso público você tem que tentar até você chegar no seu objetivo. Se você não fizer isso, não adianta que você não vai chegar, porque o concurso
ele é resistência, ele é o foco, e ele justamente é essa questão de você continuar tentando até conseguir o cargo principal. Eu, como conheço muito bem o Felipe, sei que a MP São Paulo sempre foi um dos sonhos dele e fiquei extremamente feliz quando ele foi aprovado em segundo lugar em São Paulo, porque ele realmente mereceu, e essa história tudo corrobora com o que eu falei e com o que eu anunciei, que o Felipe, ele entende muito da prova do MP São Paulo, e aqui ele vai dar dicas muito importantes para vocês em relação a esse concurso. Então, vou te interromper, Leopoldo. Acabei esquecendo uma informação. A resiliência, a persistência é uma virtude que tem que ser exercitada. No meu concurso, não só eu fui aprovado já vindo de reprovação de prova oral, como tiveram outros colegas também. 4 reprovados no concurso 90 em exame oral e também uma reprovada no concurso 89. Então todos nós chegamos até a prova oral, ficamos reprovados e realmente depois voltamos. É um caso de amor com o Ministério Público do Estado de São Paulo, podemos dizer. É verdade, é isso aí. Uma observação muito pertinente do Felipe. Então vocês podem ver que não somente ele, como outras pessoas também perseveraram para conseguir o êxito nesse último concurso no Norte de São Paulo. Ele conseguiu ainda ficar em segundo lugar no concurso. E vai dar muitas dicas para vocês aqui agora. Esse vídeo ele será repartido em 3 vídeos. No primeiro vídeo a gente vai falar sobre a primeira fase, que é a fase objetiva. E antes de iniciar, Felipe, eu queria falar com você acerca de uma questão que é muito feita a mim, que é justamente essa questão de estudar para vários concursos ao mesmo tempo, várias carreiras ao mesmo tempo. E nesses casos, as pessoas perguntam, você acha que deve fazer, você acha que não? Você foi uma pessoa que fez isso, conseguiu êxito nas carreiras, mas você acha que você estudar para tantas carreiras diferentes, fazer tantos concursos diferentes, atrasou a sua aprovação naquilo que você realmente objetivava? Bom, trata-se de uma pergunta que representa talvez um dos maiores dilemas que passa pela cabeça de vários estudantes para concurso. A verdade é que não há resposta fechada. O meu foco sempre foi Ministério Público. Nunca estudei para concurso de defensoria, apesar de ter sido aprovado. E quando fui aprovado no concurso para delegado de polícia, também já não estudava há algum tempo, pois já começava a carreira de defensor público. Acredito que o foco do problema cinja-se à magistratura e ao Ministério Público. O estudo para o Ministério Público é um estudo muito específico, voltado muito para a legislação extravagante na área ambiental, na área do consumidor, na área da criança e adolescente. Ou seja, ele não fica focalizado só no Estatuto da Criança e Adolescente, só no Código de Defesa do Consumidor e só no Código Florestal. Ele se espraia para todas as leis extravagantes que orbitam esses microsistemas, sobretudo no direito material e processual coletivo. Bom, só daí nós podemos já extrair uma dicotomia com relação à prova da magistratura, que por vezes não focalizam com a profundidade que o Ministério Público focaliza nessas matérias. Então, na parte penal, também podemos encontrar um outro exemplo, que é a legislação penal extravagante e processual penal extravagante, apesar de também ser cobrada nos concursos da magistratura, nos concursos de Ministério Público, sobretudo na primeira fase, os são de forma muito mais profunda, de forma muito mais específica. É possível conciliar? Penso que sim. Não dá para pretender fazer um estudo adequado e amplo para os dois concursos. Mas dá para, dentro de um programa de estudo que focaliza numa determinada carreira, que o candidato promova adequações conforme vão se aproximando as provas. Então, falando especificamente do meu caso, para sair do campo abstrato. Eu queria Ministério Público, estudava para o Ministério Público. O que não me impedia de fazer provas de magistratura, até para manter, eu gostava muito de fazer as provas, porque para mim experienciar na condição de candidato é um fato insubstituível. Ele mantém o fluxo de sangue, por assim dizer, da vontade de você estar ali, de você enfrentar a prova, e ao mesmo tempo te permite extrair do fracasso ou do êxito valiosas lições. Então eu estudava para o Ministério Público e fazia provas da magistratura. Não necessariamente estudava para as provas da magistratura, mas quando elas se aproximavam, se não houvesse colidência de datas com provas do Ministério Público que se avizinhavam, acabava por estudar aquelas matérias que não eram a mim muito afeitas, como por exemplo, empresarial, tributário e contratos em espécie do direito civil, por exemplo,
com mais afinco. Eram matérias que não tinham foco no meu estudo de Ministério Público e que eram necessariamente relacionados ao concurso da magistratura, onde as diversas bancas CESP, FCC, VUNESP e as bancas próprias exploram muito, e hoje em dia um dos concursos está passando por uma grande transformação com uma dificuldade sempre crescente. Eu tenho percebido isso pelas conversas com colegas. Então é possível sim, respondendo a pergunta agora, é possível conciliar, desde que você faça uma programação, de que você esteja muito ciente daquilo que você quer, qual será a sua prioridade e qual será aquele concurso que você, dentro de um jogo de adaptações, tentará encaixar no seu programa de estudo para não te impedir de progredir no seu foco. Porque se você não fizer essa diferenciação, e tem que ter uma maturidade, acredito que emocional e intelectual muito grande, o único proveito não, né? A única coisa que pode acontecer é você aumentar a distância entre você e o seu objetivo. Alongar esse caminho, que todos nós já sabemos que é longo demais e que ninguém tem interesse em demorar mais na vida de concurso do que o estritamente necessário. Falo por mim. Bom, acho que é essa a resposta. Não sei se respondi. Depois nas análises do Leopoldo, eu vou responder por escrito, eu exploro um pouco mais o assunto, se for do entendimento de vocês. Sim, foi uma excelente resposta. Em relação, nós vamos dividir em 3 fases, agora nós vamos falar justamente da primeira fase, que é a fase objetiva. Em São Paulo, pessoal, nós temos agora atualmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele abriu concurso, sim, praticamente 20 mil inscritos, então a tendência é que o Ministério Público de São Paulo tenha muitos inscritos também. São Paulo, os concursos têm muitos inscritos, então provavelmente deve ser um número próximo a esse número. Vocês não devem se assustar com concorrência, a primeira fase é você concorrendo com você, então você precisa estudar. E o Ministério Público de São Paulo, ele em todas as fases tem suas peculiaridades que aqui serão reveladas pelo Felipe, o que ele fez para conseguir alcançar êxito. Por exemplo, na primeira fase, o Felipe passou 3 vezes da primeira fase do Ministério Público de São Paulo. Então, ele conhece muito bem. Felipe, quais seriam as dicas específicas do Ministério Público de São Paulo que você daria para um estudo de primeira fase? O que é importante para lograr êxito nessa primeira fase do Ministério Público de São Paulo? Bom, já tem um pouco mais de 1 ano e meio que eu fiz, que é que eu sou promotor, e acredito que há pouco mais de 2 anos que me afastam desde a minha primeira fase. Talvez não possa retratar para vocês com a riqueza de detalhes que poderia fazer assim que passei no concurso. Mas tem algumas coisas que não mudam e são linhas de raciocínio que eu reputo muito adequadas e que eu acredito que tenham contribuído sobremaneira para que eu tenha conseguido passar muitas vezes na prova preamular. A prova de São Paulo, basicamente, é muito justa. É uma prova muito justa, distribui bem as matérias, não tem por hábito cobrar teorias pouco usuais nos manuais e no mundo jurídico. Recai muito na legislação extravagante, cobra a lei seca de forma muito adequada. Em suma, é um concurso muito bom de se fazer. É um concurso que você sabe o que esperar, você sabe o que vai vir, e é um concurso que segue toda uma linha que já vem do Ministério Público de São Paulo já há algum tempo. Falando concretamente, como era a minha preparação? Ela sempre se iniciava com a abertura do edital e o exame das provas anteriores. Eu vinha fazendo o estudo do Ministério Público normal e recorrente, lendo os livros, lendo os resumos, lendo a lei seca e acompanhando a jurisprudência. Sobretudo dizer o direito na parte final. E os resumos do Leopoldo de jurisprudência antes da prova, sempre. Então, saiu o edital, a primeira coisa, pegava as 3 últimas provas. Porque o concurseiro ele tem que conhecer o inimigo, ele tem que conhecer a banca. Sobretudo bancas tradicionais que têm um histórico bem específico da forma de cobrar as matérias. Então pegava as 3 últimas provas do Ministério Público do Estado de São Paulo e vinha acompanhando por cada uma das matérias quais eram os assuntos mais cobrados. Exemplifico. Por exemplo, dentro de penal, caía muito a parte geral, caía muito a parte especial, caía muito a legislação penal especial, e se caía a parte geral especial, legislação penal especial, qual dessas caía mais, e dentro de qual ramo, dentro de qual segmento